Muito bem, vamos então dar início a uma nova tag desse canal da LFP Cursos. Considerando que nós estamos com o edital para concurso da magistratura aberto, vamos falar um pouquinho sobre questões de concurso relacionadas ao processo civil e ao direito civil. Hoje, então, nós vamos trabalhar com a questão número 19 do concurso da magistratura do Estado do Paraná, que foi realizado no ano de 2022. A questão ela diz o seguinte, questão número 19, sobre o procedimento de liquidação de sentença é correto afirmar que, vejam, essa questão começa de uma maneira muito interessante. Ela não fala sobre a liquidação da obrigação do título. Ela fala sobre procedimento de liquidação. Então, para considerar procedimento de liquidação, nós temos que pensar duas coisas. Primeiro, o CPC, a partir do artigo 509, ele reconhece, ou melhor, ele estabelece dois tipos de procedimento: liquidação por arbitramento e liquidação por procedimento comum. A grande diferença de um para outro é que na liquidação por arbitramento, nós temos uma decisão judicial que fixa o valor a ser pago com base em elementos constantes na sentença. Já a liquidação por procedimento comum, ela fixa o valor a ser pago com base em fatos novos, fatos não previstos na sentença. Essa distinção ela é muito importante. Nós não temos no CPC o procedimento de liquidação por cálculo. Por quê? Perdão. Porque o artigo 786, parágrafo único, ele estabelece que não precisa o juiz fixar o valor por decisão judicial quando este valor, esse quantum, objeto da execução, ele for apurado mediante cálculo aritmético simples. O que é um cálculo aritmético simples? É a incidência de correção monetária e de juros através de soma, subtração, multiplicação ou divisão. Qualquer uma das três operações básicas da matemática, você chega no resultado. Então, não precisa de uma decisão judicial que diga o valor é tanto. Tá bom? Muito bem. Então, sobre procedimento de liquidação de sentença, o concurso, a questão número 19, ela nos traz 5 opções. A primeira opção, a alternativa A, diz o seguinte: a liquidação por arbitramento se aplica quando houver necessidade de alegar e provar fato novo relacionado com um quantum debeatur. Falso. Por quê? Acabei de falar aqui, a partir do 509 do CPC, você já tem as definições. E fato novo é objeto de liquidação por procedimento comum. Para dar um macete, para não esquecer mais, pensem o seguinte: se tem fato novo não previsto na sentença, esse fato novo ele tem que ser apurado por ampla defesa e contraditório. Questão constitucional? Então, procedimento comum nele, com todas as fases, com todas as defesas e com toda a instrução probatória que se fizer necessária. Então, a alternativa A não fecha. Alternativa B: em caso de julgamento parcial de mérito estabelecendo obrigações líquida e ilíquida, poderá a parte liquidar ou executar a obrigação independentemente de caução, ainda que haja recurso pendente de julgamento. Essa questão, essa alternativa, ela tem 2 pontos que nós precisamos ver. O primeiro, julgamento parcial de mérito, artigo 356 do CPC, não se confunde com antecipação de tutela. Por que eu digo isso? Porque o julgamento antecipado parcial do mérito do 356, ele é um julgamento definitivo. A antecipação de tutela é uma decisão provisória. E aí, no 297 do CPC, nós temos que a efetivação da tutela provisória, ou a execução da tutela provisória, ela deve ocorrer na modalidade execução provisória e, segundo o 520 do CPC, tem que prestar caução.
Então, como nós não estamos falando de tutela provisória, estamos falando de uma tutela definitiva, a sua execução não depende de caução, tá? Ainda que haja recurso pendente de julgamento. Essa é a segunda parte. Bom, agora nós temos que pensar o seguinte: essa questão, ela deixou algo no ar. Tem uma omissão de coisa importante aqui, de fato importante. Por quê? No informativo 808, agora de 2024, o STJ reconheceu a coisa julgada progressiva. Bom, aí nós temos que pensar o seguinte: uma parte líquida e uma parte ilíquida essa decisão trouxe. Então, eu tenho que pensar o seguinte: o recurso pendente de julgamento, ele impugnou as duas? Ele impugnou só uma? Isso não está claro aqui. Então, esta omissão pode nos induzir a erro. A princípio, o 509, parágrafo 1º, ele estabelece que quando houver uma parte líquida e outra ilíquida na sentença ou na decisão exequenda, certo? É lícito ao exequente executar a líquida enquanto simultaneamente liquida a ilíquida. Então, nós temos que interpretar essa questão. A princípio, ela é a que mais nos parece estar correta, mas nós temos que ver aqui, ainda que haja recurso pendente de julgamento, de que recurso nós estamos falando? Essa é a questão. Então, tem uma omissão aqui. Essa questão não está legal, não está bem formulada, certo? Tem muita coisa que deveria ter sido informada aqui e não foi. Vamos à alternativa C. Quando a apuração do valor depender de cálculo aritmético, o credor deverá instaurar liquidação por cálculos com a participação do contador judicial ou de perito contábil. Falsa. Por quê? Já falei para vocês. 786, parágrafo único. Não existe no CPC o procedimento de liquidação por cálculos. A parte exequente, seja execução do título extrajudicial, seja cumprimento de sentença, ela vai apresentar o seu cálculo com o requerimento inicial. Então, não há um procedimento necessário. Caso o executado impugne os cálculos, aí o juiz poderá determinar a participação do perito contábil ou do contador judicial. Então, não tem o procedimento e não há uma necessidade imperiosa de se participação do contador ou do perito. Então, a C não está correta. Alternativa D. Em caso de omissão do título judicial, os juros moratórios podem ser incluídos na liquidação desde que a parte tenha formulado o pedido na inicial. Essa também é falsa. Por quê? Porque, segundo o artigo 322, parágrafo 1º, juros, correção e verba sucumbencial, considera-se por força de lei incluído no pedido, ou consideram-se incluídos no pedido. Então, nós temos aqui uma presunção legal, iure et de iure, absoluta. Não precisa estar expresso no pedido, porque a lei ela já faz presumir que o pedido condenatório a pagar quantia, ele já traga essas verbas, esses consectários que incluem que se incidem sobre o principal, já traz no bojo do pedido, já está incluído, por força de lei. Então a D também é falsa. E não cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas em sede de liquidação de sentença. Bom, eu vou ler o resto, mas aqui já está falso, né? Devendo a parte, se houver interesse, manejar exceção de pré-executividade. Por que está falso? Porque o parágrafo único do 1015, que é o artigo do agravo de instrumento, ele é categórico.
cabe agravo de instrumento para as decisões proferidas em sede de execução ou liquidação de sentença. Então, a alternativa E, a gente não precisa nem esticar muito, né? Ela já começou errada. Então, o que mais se aproxima de uma alternativa correta aqui é a alternativa B, embora ela não esteja elaborada da melhor forma ou da forma necessária para uma compreensão plena. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos fazer a partir de agora uma série de vídeos com dicas e análises de questões de concurso. E se você gostou, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo.